muito bom dia para você de casa. São 7 horas 30 minutos e está no ar o Acontece Regional. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã com as notícias que você precisa saber para sair de casa sempre muito bem informado. E a gente começa o jornal relembrando alguns fatos históricos que marcaram aí a nossa vida. Em 1944, morreram mais de 500 pessoas em um choque entre um trem de viajantes e uma locomotiva. Foi o maior desastre ferroviário registrado na Espanha. No ano de 1961, os Estados Unidos rompiam relações diplomáticas com Cuba, 2 anos após a chegada de Fidel Castro ao poder. E em 1969, nasceu o alemão Michael Schumacher, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Agora são 7 horas e 31 minutos. Vamos às informações das estradas. No complexo viário Carvalho Pinto, Ayrton Senna, neste momento o trânsito flui bem e não há registro de congestionamento. Vamos à Via Dutra, por lá o motorista também encontra tráfego normal. Durante a madrugada, a boa notícia é que não houve registro de nenhum acidente grave. Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Dom Pedro I tem trânsito livre, tempo bom, mas atenção, a visibilidade pode estar prejudicada nos trechos de serra porque há incidência de neblina. O rodízio paulistano está suspenso e só será retomado no dia 16 de janeiro. 7 horas 32 minutos agora. Há 2 anos, São Luís do Paraitinga foi destruída por uma enchente, você se lembra, não é? O rio que corta a cidade teve o nível elevado em 10 metros. O município já foi praticamente reerguido e a Defesa Civil monitora constantemente as águas do rio Paraitinga. Mas as lembranças do Réveillon de 2010 ainda estão vivas na memória dos luizenses. A farmácia de Luiz foi totalmente reformada depois de ser destruída pela enchente de 2010. 2 anos já se passaram da tragédia, mas ele não esconde o medo de passar por aqueles momentos novamente. Nessa época ficamos preocupados sim, com relação ao tempo, às chuvas que podem acontecer e as pessoas ficam apreensivas com relação a novas enchentes que podem ocorrer. A gente não sabe o que pode acontecer, mas nós precisamos trabalhar, precisamos lutar, precisamos viver. Nós temos muita fé que tudo vai dar certo e que nós vamos poder tocar a nossa vida, nosso comércio e que aquilo que aconteceu, aquela tragédia, novamente não aconteça. No Réveillon de 2010, São Luís do Paraitinga foi castigada pelo temporal que atingiu o estado de São Paulo. Um dos maiores símbolos da cidade, a Igreja Matriz, foi completamente destruída pelas águas. 2 anos depois, os moradores ainda convivem com os escombros. A demora pela liberação das verbas atrasou a reconstrução da igreja. O convênio foi assinado em agosto do ano passado com a Secretaria Estadual de Cultura e a previsão é que a matriz fique pronta este ano. Para evitar uma nova inundação, o governo do estado investiu 12 milhões de reais no desassoreamento do rio Paraitinga e na contenção das margens. O coordenador da Defesa Civil garante que o serviço de emergência está preparado para uma eventual enchente. São 28 pessoas envolvidas nisso aí, se caso houver uma necessidade. E todo o equipamento da prefeitura está à disposição, maquinário, carro, para precisar de uma remoção. Esse ano, a Defesa Civil da cidade conta com a ajuda desse equipamento que mede o nível das águas do rio e a quantidade de chuva. São 7 aparelhos como esse instalados ao longo de todo o rio Paraitinga. Essas estações conseguem prever com até 6 horas de antecedência o início de uma enchente. As informações registradas são enviadas para a Central de Monitoramento do DAE em Taubaté. Caso o nível do rio Paraitinga ultrapasse 2 metros do normal, um alerta é enviado para a Defesa Civil. A gente já tem uma base de quanto pode estar enchendo, um nível que pode chegar o rio. A gente avisa com antecedência, régua, fluviômetro que tem mandado com a gente por telefone, o município de Cunha, a estrada de Guaracunha. Esse é o equipamento que a gente tem. Hoje existem 300 famílias ribeirinhas em São Luís do Paraitinga. A casa de Dona Yolanda ficou debaixo d'água em 2010. Apesar da rotina ter voltado ao normal, a aposentada teme uma nova cheia do rio. Tem hora que eu sinto, não gosto muito, mas eu tenho fé em Deus.
que não. Mas a gente fica de olho, tem fé em Deus primeiramente, mas a gente fica de olho, né? E em Aparecida, o Santuário Nacional bateu recorde de público em 2011. Segundo o balanço anual do número de romeiros divulgado nesta segunda-feira, no ano passado foram mais de 10.800.000 devotos que visitaram a padroeira. O número ultrapassou em mais de 4% a marca registrada em 2010, quando 10.380.000 pessoas visitaram a Basílica. De acordo com o relatório, os meses de maior movimento do ano de 2011 foram outubro, com 1.235.000 visitantes, seguido por novembro, setembro e também dezembro. Um rapaz de 23 anos que estava foragido da justiça foi recapturado nesta segunda-feira em Guaratinguetá. De acordo com a Polícia Militar, durante uma patrulha de rotina, o suspeito foi preso no bairro Geroneiva. Foragido desde setembro do ano passado, ele foi encaminhado novamente para a cadeia pública da cidade. Agora são 7h36. Atenção, motoristas, veja agora onde estão os radares móveis em São José dos Campos nesta terça-feira. Os radares estão instalados em 4 pontos da cidade. Na área leste, o equipamento está na Avenida Samuel Weiner. Na Zona Sul, os radares estão em 2 locais, nas avenidas Salinas e Guadalupe. E na região central, a fiscalização acontece na Avenida São José. E veja, a seguir, idosa de Taubaté completa 100 anos no primeiro dia do ano. E ainda a previsão do tempo para hoje em toda a região. Aproveite o intervalo para participar do Acontece Regional. Pegue o seu celular e mande sugestões de matérias, críticas ou comentários. Para isso, envie o seu torpedo para o número 72250 e não se esqueça de começar a mensagem com as letras BV. São 7h37, nós voltamos em instantes.